andando só, pisa no pó, na dura estrada. Eu vim em solidão, na provação. Encontrei, eu vi Jesus, Jesus me viu e ele me salvei. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção e desde então posso dizer: quem Cristo vir, salvei. Comigo foi assim, que em um dia em mim raiou o dia, o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali aos pés da cruz, tão pobre pecador, sim, foi ali, ali na cruz, que Cristo me salvou. Eu vi Jesus, Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção e desde então posso dizer: quem Cristo vir, salvei. Jesus me viu, no mesmo instante me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção e desde então posso dizer: quem Cristo vir, salvei. E desde então posso dizer: quem Cristo vir, salvei. Aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias, 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 glórias. A sua Bíblia, que está escrita, que está aberta no livro de João, capítulo 14, no verso 26, vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Preste bastante atenção, depois da vírgula, o que o Senhor diz. Ele vai dizer assim: e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em algumas outras traduções vai dizer: de tudo quanto vos tenho ensinado. Aleluia! Oh! Foi um legado que Jesus deixou para mim e que Jesus deixou para você, que
que o Senhor Jesus Cristo deixou para a tua igreja. Mas o que nós temos feito com tudo que o Senhor nos falou, com tudo que Ele nos ensinou, e que tudo, mesmo que com os nossos olhos humanos a igreja hoje não ouviu fazer, mas a Bíblia diz que Ele fez. Quanto de libertação nós temos que nos libertar da nossa religiosidade. Nós temos que nos libertar do nosso sono espiritual. Nós temos que viver sempre praticidade e teoria. Prática é aquilo que você faz, teoria é apenas aquilo que você fala. É uma coisa que eu sempre costumo dizer: o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele podia ter olhado lá no terceiro céu, aqui para baixo, e olhado aqui para nós e falado assim: estão todos convertidos. Ele não podia fazer isso? Claro! E a palavra dele tem poder, todos nós haveríamos de ser convertidos. Mas isso se tornaria teoria, seria fácil demais. Mas ele veio na figura de um homem, nasceu de uma mulher, cresceu, se tornou um homem. Aos 30 anos começa o ministério de Jesus de Nazaré, o Cordeiro Santo de Deus, e ele começa a praticar a sua própria palavra, porque o apóstolo João ele vai dizer em João 1 que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e antes mesmo de tudo se formar, ele já existia. Ele veio na figura de um homem. Houve a necessidade dele vir, sabe para quê? Para ele passar por tudo que eu e você passamos: fome, sede, frio, traições, decepções, dores, lágrimas. Havia necessidade dele passar por tudo isso para valer a pena, mas principalmente para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Nenhum de nós haveremos de morrer morte de cruz. Mas se você quer ressuscitar com Cristo naquele grande dia, comece a praticar a palavra. Sabemos que a salvação é pela graça, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: essa graça não é de graça, tem que se pagar um preço. Qual o preço que eu tenho pago? Qual o preço que um de vocês tem pago? Qual é o preço que a igreja do século 21 tem pago? Vocês não têm ideia. Naquele grande dia, meu Deus, me perdoe a palavra chuva, vai haver um salseiro dentro da igreja, porque vai subir para o céu uma minoria, a maioria esmagadora vai ficar. Porque são pessoas teóricas. Não sou eu quem digo, é o Senhor quem diz. Ele diz que naquele grande dia, quando ele vier, seria bom que ele pegasse a sua igreja fazendo alguma coisa. E quando eu ministro uma palavra para a igreja, eu não ministro para paredes, nem pedra, nem tijolo, nem ferro. Eu ministro para a igreja humana. Porque o Senhor ele vai dizer que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Eu ministro para você. O que você tem feito com aquilo que você já leu na Bíblia?
Eu gosto de fazer perguntas quando eu estou ministrando a palavra. Quantos aqui já leram toda a Bíblia? Uma minoria. A maioria da igreja hoje, no século XXI, me perdoe o que eu vou falar, hein? Mas é a mais pura verdade. A maioria das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, espalhadas pelo mundo, conhece o Deus que o homem mostra para ela, mas não conhece o seu Deus na sua individualidade com Deus, lendo a palavra, permitindo que Deus, através da leitura e do estudo, se revele para o estudioso, se revele para o leitor. E na maioria das vezes, me perdoe mais uma vez, o Deus que um homem e uma mulher passa para a igreja não é o mesmo Deus da Bíblia. É um Deus completamente diferente. Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Faça igual o povo de Bereia. Quem somos nós para questionar o apóstolo Paulo? Mas até mesmo Paulo, quando pregava, o povo de Bereia ia lá e para ver se Paulo estava falando alguma besteira. Era um povo que não estudava a Bíblia, comia a Bíblia. Sabe o que mais me entristece? Sabemos que existem muitas seitas por aí que levam o nome de igreja. Mas essas seitas conhecem a Bíblia melhor do que o crente. Lê a Bíblia diariamente. Já leu a Bíblia inúmeras vezes. Mas o crente não lê. Eu tenho amigos que são adventistas. Eu tenho amigos que são testemunhas de Jeová. Eu tenho amigos que são mormons. Eu tenho amigos que são maçons. Senta para conversar de Bíblia com eles. Se tu não tiver alicerçado, tu se converte a eles. Não é você que vai convertê-los. Eles é que vai converter a igreja. Eles têm a Bíblia na ponta da língua. Conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Os muçulmanos têm lá o seu livrinho. Como é que é o nome daquele livrinho? É o Alcorão. Eu estava lendo uma vez a história, pelo menos assim rápido, a biografia dos muçulmanos e do Alcorão. Vocês sabiam que desde o momento que um menino ou uma menina nasce lá para aqueles lados do Oriente Médio, quando chega uma determinada idade, os pais começam a ensiná-los o Alcorão, e com 12 anos de idade eles já leram todo o Alcorão. 12 anos. Eu conheço tanto crente com 20, 30, 40, 50 anos, nunca leu a Bíblia toda. Eita glória! Dia 22 de setembro agora eu vou fazer 34 anos de conversão. Dia 1º de janeiro agora de 2025 eu vou fazer 18 anos como pastor. Não é só perda minha não. Eu estou indo para ler a Bíblia pela 21ª vez e não sei nada. E ai de mim se eu não lesse. Ai de mim se eu não lesse. Aleluia! O que é o legado para vocês? Vou mostrar aqui algumas formas de legados que alguns discípulos deram continuidade naquilo que os seus mestres deixaram para eles. Foi algo maravilhoso quando eu fiz esse estudo. Eu ministrei essa palavra, eu estava falando com a minha esposa. A primeira vez que eu ministrei essa palavra foi dia 10 de setembro do ano de 2015, lá no Maranhão. E quando o presbítero Marco me chamou, eu fiquei em dúvida de duas mensagens. Essa e uma outra que também tem cujo tema: ser abençoado por Deus sem pedir nada a Ele. Mas como eu posso ser abençoado por Deus sem pedir nada para Ele, presbítero?
O dia que possivelmente eu tiver uma segunda oportunidade de vir aqui, existe a possibilidade de eu ministrar essa palavra. Legado é algo transmitido ou adquirido, mas não como herança, é algo deixado para um todo e não só para um. O Senhor deixou o legado, não foi apenas para um, Ele deixou para todos nós. Legado é o que uma pessoa deixa quando morre. Jesus, além de ter morrido, Ele ressuscitou. E quando Ele chega no céu, ascendendo aos céus, Ele envia o seu Espírito Santo, que, como diz ali em João 14:26, que nos traria à memória tudo que Ele tinha dito, tudo que Ele tinha ensinado, e através daquilo que nos traria à memória, nós assim faríamos. Pode ser um legado de um artista novo para pintar, um modo de uma poeta para escrever uma nova poesia. Legado é algo transmitido às gerações que vêm por vir futuras. Aí eu estava olhando alguns homens ali do Antigo Testamento. Sabe por que eu trouxe essa mensagem hoje? Porque a missionária, na oportunidade dela, ela falou a respeito do Mar Vermelho. E me chamou a atenção. Eu falei, opa! Ela falou, Mar Vermelho. Eu falei, legal, vamos ver. E depois, eu acho que o rapaz aqui na oração dele, o diácono, falou sobre Elias, sobre a unção de Elias. Eu falei, rapaz, então é de Deus. Porque tem legado na vida desses dois homens. Moisés deixou um legado e Josué deu continuidade. Elias deixou um legado e Eliseu deu continuidade. É algo interessante. Nós vemos que Moisés, ali no livro de Êxodo 14, capítulo 14, do 15 ao 31, o que Moisés faz? Ele abre o Mar Vermelho. Ele morre. É sepultado num lugar que até hoje ninguém reconhece. Ninguém sabe onde foi. Mas ele deixa uma pessoa que o sucedeu. Quem foi? Josué. O que Josué faz? Ele não abre o Mar Vermelho, mas ele abre o Rio Jordão. Legado. Aleluia. O Rio Jordão está ali no livro de 1 Reis, está ali no livro de Josué, capítulo 3, do 1 ao 17, e Josué também, do capítulo 4 ao verso 18. Legado. Moisés abriu o Mar Vermelho, ele morre. Josué vem, ele abre o Rio Jordão. Elias, ele ressuscita o filho da mulher viúva, da botija de azeite, não é? Ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24. Ele é levado aos céus por Deus em vida. E ele joga a capa dele e dá uma unção multiplicadora para Eliseu. O que Eliseu faz? Eliseu também ressuscita uma criança. Está ali no livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 32 ao verso 37. Ressuscita o filho da Sunamita. Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué abriu o Rio Jordão. Elias ressuscita uma criança. Eliseu ressuscita uma criança. Moisés o mestre, Josué o discípulo. Elias o mestre, Eliseu o discípulo. Jesus o nosso mestre. E nós? E nós? Jesus chorava. Eu tenho 34 anos praticamente de evangelho. Eu nunca vi um cego enxergar dentro da igreja. Mas ele deixou um legado para que a igreja fizesse. Eu nunca vi ninguém levantar na cadeira de roda, largar a muleta e sair pulando igual pipoca dentro de uma panela. Mas ele deixou esse legado. Ele curou leprosos. Eu nunca vi isso dentro da igreja. Por que a igreja não faz?
desculpe o que eu vou falar, me perdoe, eu sou uma pessoa muito polêmica quando eu estou pregando, me perdoe, tá? Se você quiser me amar depois da ministração, amém. Se você não quiser me amar, quando a palavra ser um pouco dura, amém também, não tem problema. Antes importa obedecer a Deus ou aos homens. É igual aquela passagem que tem, né? O Senhor Jesus Cristo pregando para milhares de pessoas e todo mundo vendo que a palavra estava sendo dura, te levou e foi embora. E o Senhor pergunta para os seus discípulos: e vós também quereis ir embora? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, para onde haveremos de nós que só tu tem a palavra de vida eterna? Porque é muito fácil chegar aqui para vocês e dizer que Deus está abençoando vocês, dizer que Deus está abrindo uma porta. Eu corro o risco de não entrar nos céus, porque não é isso que Jesus quer que um pregador fale para a sua igreja. Porque isso já foi época. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Nós estamos passando por dias sombrios e vamos passar por dias mais sombrios ainda. Tu está preparado para ser perseguido? Mateus 24. Está preparado para ser perseguido? Está preparado para padecer dores? O governo do anticristo está aí, ele já está no nosso meio, igreja. Ele está sendo preparado. E daqui a pouco ele vai se apresentar às nações. E ele vai governar. E a igreja vai ser perseguida. Eita, meu Deus, aí, Porque veja bem, quando veio o dilúvio, o Senhor não tirou Noé antes do dilúvio. Ele guardou Noé no dilúvio. Eu não sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. A igreja não vai passar pelo olho do furacão, mas ela vai passar pela perseguição. aleluia. Perguntar para as mulheres: quantas vezes você expusendo, pregando o botão na camisa do seu esposo, do seu filho, até mesmo costurando uma roupa sua, que você não agulha assim, pum, dá uma agulhada no dedo da mão esquerda, ou se você for destra, dá uma agulhada, não dói. Isso daí vai ser mamão com açúcar diante do que o anticristo vai fazer. Eita glória! Ou possivelmente você está caminhando na rua, você dá uma topada e você tem uma unha encravada. Ai, que dói mesmo, né? Ah, meu Deus, aí aquela palavra vem na ponta da língua. E tu não fala o que realmente, quando no mundo automaticamente você falaria. Isso daí vai ser café pequeno diante do que o anticristo vai fazer. Meu Deus. Adolf Hitler, César, Osama Bin Laden e tantos outros, homens que aterrorizaram a terra, machucaram a terra, provocaram dores nas pessoas. Esses homens vão ser bebês diante do que o anticristo vai fazer. Só que a igreja hoje ela não está sendo preparada para este dia. É muita festa dentro da igreja. É festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro, é festa daquilo outro, é festa daquilo outro, é festa daquilo outro, mas eles se esquecem de fazer a melhor festa, que é a festa no céu, quando um pecador na terra se arrepende. Essa festa não tem preço, não se gasta dinheiro, mas se faz festa para tudo. Arruma-se tempo para confeccionar a festa, mas você não tem tempo para ganhar uma alma. Isso é muito sério, igreja. Isso é mais sério do que nós pensamos. A igreja do século XXI, eu faço parte da igreja do século XXI, mas a igreja do século XXI, a maioria dela, não vou generalizar, até porque as 7 igrejas na Ásia tinham 7, 2 apenas foram aprovadas.
aprovadas e 5 foram reprovadas. Então, não se generalizou em termos de igreja, eu também hoje não posso generalizar. Mas a maioria da igreja hoje, ela está muito mais longe do céu do que ela pensa. E ela está tão próxima do abismo que ela não está nem percebendo. O negócio está esquisito. Nós estamos hoje, aqui dia? Hoje é dia 10. 11, então, está errado aqui a marcação. Cada um consertar. Dia 11 de julho do ano de 2024. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer perguntas, né? Somente no primeiro semestre do ano de 2024, quantos discípulos a igreja fez? Somente no primeiro semestre desse ano, por quantas vezes nós emprestamos o nosso colo para alguém? Somente nesse primeiro semestre desse ano, por quantas vezes nós emprestamos o nosso ombro para alguém? Ou emprestamos as nossas lágrimas para quem já não tinha mais lágrimas para chorar? Ou levantamos, estendemos a nossa mão para levantar o caído? Ou dizemos para alguém que mesmo que não seja da nossa congregação, ou que possivelmente nós não conhecemos, mas tocados pelo Espírito Santo, dizemos assim: eu te amo em Cristo Jesus. A fé sem obra, ela é morta, é comparada a um corpo sem espírito. Me perdoe mais uma vez o que eu vou falar. Se você não pratica, me perdoe mesmo, tá? Se você não pratica a palavra de Deus, tu está vazio. Eita glória! Verdade, meu Deus. Porque na verdade, não sou eu, o Augusto, que quer fazer a obra, mas aquele que habita em mim, me impulsiona a fazer a obra. É verdade. Eita Deus. Porque por mim mesmo, hoje, eu estava em casa, meu primeiro. Domingo eu estaria em casa. As quartas, as sextas. Aleluia. Algo que habita dentro de mim é mais forte do que eu. E me impulsiona a emprestar o colo, a emprestar o ombro, a ir. O Senhor não falou para a igreja: fique. O Senhor falou: ide. E fazer discípulos. Nós, primeiramente, nós somos discípulos de Cristo, porque Ele fez os seus discípulos, os chamados apóstolos. Mas antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, Ele deixou uma ordenança. Está lá no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 29. Ele diz: ide e fazei discípulos. Então, além de sermos discípulos de Cristo, nós somos discípulos dos apóstolos, porque eles fizeram discípulos, e os discípulos deles vieram fazendo discípulos, e os discípulos vêm fazendo discípulos, até chegar em mim e chegar em você. E aonde está o meu discípulo? Aonde está o vosso discípulo? Meu Deus. E não acho que a igreja não vai padecer. Eu estava comentando com a minha esposa ainda essa semana, acho que foi segunda-feira. Nós somos melhores do que aqueles homens que seguiram Jesus, que viram Jesus, que congregaram com Ele. Já viram as mortes daqueles homens? Só teve um homem que não padeceu, mas outros tiveram mortes horrendas. Sabe por quê? Porque eles praticaram a palavra. A igreja hoje, ela não quer praticar porque ela não quer sofrer. A igreja hoje, o coração da igreja está neste mundo, quando na verdade o meu e o teu coração tem que estar no céu. Porque o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, as 7 cartas da igreja, depois você vê na sua casa, você pode ver que todas as igrejas
mas nenhuma delas terrena. Era tudo promessa no céu. Aleluia. E tem muita gente que fala coisas que não são bíblicas. Primeiro dizem, tu não vai morrer sem que antes Deus não cumpra a promessa dele na tua vida. Isso é mentira. São mentirosos atrás de um púlpito, trazendo emocionalismo até você, para que você fique. Não é emocionado? Por aí. Esses homens, eles sabem mexer com o emocional daqueles que não. Meu Deus. É o ponto mais fraco da igreja hoje, é o seu emocional. Irmãos, Deus para te dizer, na maioria das vezes diz, eis que te digo, me mostra alguém falando isso lá. No Antigo Testamento, eles falavam assim diz o Senhor. Apesar que só teve um homem no Antigo Testamento que fez uma coisa, aquele ali era bem tudo mesmo. Elias falou, sobre a minha palavra não vai chover. Mas ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus honrou as suas palavras. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter intimidade com Deus. E lamentavelmente a igreja hoje, volto a dizer, não generalizando, tem muita pouca intimidade com Deus. A igreja ela foi acostumada a ouvir o que lhe apraz. Porque se os pregadores pregassem verdadeiramente esta palavra, as igrejas hoje, independente do tamanho que fosse, grande, suntuosa, pequena, média, elas estariam vazias. Porque esta palavra, na sua essência, ela não traz ibope, ela não traz aplausos, ela não traz tapinha nas costas. Esta palavra aqui não enriquece ninguém monetariamente, ela enriquece espiritualmente. Uma vez me questionaram, pastor, Davi e Salomão não eram ricos? Sim, mas sacerdotes. Elias era profeta, ele tinha dinheiro? Não, pastor. Jeremias era profeta, tinha dinheiro? Não, pastor. Os grandes e os pequenos tinham dinheiro? Não, pastor. Samuel tinha dinheiro? Não, pastor. Arão tinha dinheiro? Não, pastor. Então está aí a sua resposta. Jesus tinha dinheiro? Não, ele mesmo diz que nem mesmo ele tinha onde recostar as suas cabeças. A sua cabeça, perdão. Aí basta um homem atrás do púlpito, uma mulher atrás do púlpito com o microfone na mão, começa a falar. Quem é que não tem uma dor de cabeça nos dias de hoje, com tantos problemas, tantas preocupações? Qual é a mãe de família que não tem uma dor nas cadeiras, de tanto fazer os trabalhos domésticos, enquanto muitas das vezes o marido está no trabalho, ou quantas vezes o marido também não chega em casa com as pernas doendo, porque ele vai trabalhar lá no centro da cidade, vai em pé daqui, lá e na volta também. Aí um homem atrás do público, uma mulher também fala, Deus está curando uma pessoa com dor de cabeça, Jesus, hein? Mas aonde fica a palavra? Aonde fica a palavra? Será que isso edifica alguém? Na minha concepção, isso não edifica ninguém. A mim, particularmente, não edifica. O que edifica para mim é palavra. É ela que cura, é ela que salva, e é ela que liberta. Glórias a Deus. Eu não preciso falar de bênçãos, vitórias ou conquista atrás do público. São 34 anos de conversão. Eu tenho mais ou menos, se não me falha a memória, cerca de 25 anos de ministério da palavra diante de Deus. Se eu estiver mentindo, que Deus agora me traga um peso. Eu nunca preguei sobre bênção, nunca preguei sobre vitória e nunca preguei sobre conquista.
Se você quer vitória, seja fiel a essa palavra. Se você quer conquista, seja fiel a esta palavra. Se você quer ser abençoado, seja fiel a esta palavra. Meu Deus, verdade, glória. Já pensou? De repente você está sentado na sua casa, você não tem nada. Aí daqui a pouco você escuta na tua porta. Aí você abre pensando que alguém está ali, um corvo com um bife no bico, te levando um alimento. Lavando-me, subcantanelas. Aleluia. Fidelidade, Elias tinha fidelidade a esta palavra. Aleluia. Seja fiel a esta palavra. Mesmo que você perca amigos, mesmo que você olhe no ângulo de 360 graus e você não veja ninguém, mas faça como o salmista Davi, eleva teus olhos para o monte. Quer um amigo? Olha para o alto. Quer um amigo? Olha para dentro de si. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, nada podemos fazer. Você tem alguém dentro de você que, através da sua vida, Ele pode dar continuidade naquilo que Ele começou lá atrás, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, é o próprio Filho. Ele só quer que você permita que Ele faça. Pela sua educação, Ele não faz porque você não quer. Porque dói. Fazer a obra de Deus dói. Mas pastor, eu trabalho. Dói. O presbítero Marco falou para mim que no dia da lua de mel dele, ele pregou para um povo. Olha só, no dia da lua de mel, ele podia estar lá com a esposa dele, né, meu presbítero? Numa boa. Mas ele não olhou para o seu momento de lua de mel. Ele olhou para o céu. Aleluia. Não importa onde você esteja, não importa que horário é, esteja sempre disponível para dar continuidade naquilo que Jesus começou lá atrás. Porque Ele não te pediu por favor, Ele te deu uma ordem. Aleluia. Obedece quem tem juízo, manda quem pode. Quem aqui quer ressuscitar com Cristo? Pratique esta palavra. Glória, aqui, Jesus. Mas pastor, se eu não praticar, eu não vou para o céu? Não sei. Aí eu não posso julgar. Mas aí no livro de João capítulo 7, se não me falha a memória, acho que no verso 24 vai dizer: não julgueis segundo a aparência, porém julgai segundo a reta justiça. Que justiça nós temos feito neste século podre? É verdade, Deus. E o Senhor diz, naquele grande dia do julgamento, Jesus, Ele mesmo diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, no Teu nome eu fiz isso, no Teu nome eu fiz aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. E qual é a resposta do nosso Cristo? Apartai-vos de mim, maldito de Deus. O Senhor não diz apenas apartai-vos. Além dele dizer aparta-te de mim, Ele chama de maldito. Glória. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Tive preso, não foste me visitar. Tive frio e não me cobriste. Esse tive preso tem dois parâmetros: pode ser um cárcere ou preso a este mundo. A maioria está presa a este mundo com aguilhões,
E nós vemos com os nossos olhos e damos de honra, porque achamos que Cristo é só nosso. Vocês não têm ideia de onde Jesus me tirou, gente. Só uma balinha, eu já levei 2 tiros. Eu fui preso 3 vezes. Eu fui morador de rua, no popular, mendigo, 7 anos nas ruas de São Paulo. Quem adivinhar aqui, eu dou um pirulito depois do culto. Quanto tempo vocês acham que eu fiquei sem tomar banho? 35 dias. Quanto? 35 dias. Muito mais. 7 anos. Não, 7 não. 3 anos. 3 anos sem tomar banho. Não foi o Senhor que me tirou assim das ruas, não. O Senhor usou o povo de uma igreja que estava disponível, sabe que hora? 1h da manhã. Eu dormi embaixo de uma marquise lá na rua do Orfanato, no bairro da Vila Prudente. E dali, a esposa do pastor Arley, eu falo muito dele com a minha esposa, ela me colocou dentro do carro dela, junto com mais um grupo que estava com ela, presbítero, esqueci o nome daquele presbítero, e o evangelista Luiz, no carro dele, o presbítero no carro dele, e ela na Fiatzinha dela, 145, 147, aqueles caixotinhos, lá, me botou dentro do carro dela. Primeiro ela veio até mim, estendeu a mão para mim e falou assim: graça e paz, porque lá é a congregação cristã, cada graça, e eles, né, se identificam-se graça e paz. E ela dobrou assim o joelho, me abraçou, e eu tinha 3 anos que eu não tomava banho, estava mal a vida, hein? Eu, para defecar, eu andava pelas ruas de São Paulo, defecava, e as fezes desciam pelas minhas pernas, a urina desceu pelas minhas pernas. Esse aqui é o meu corpo natural, cheguei a pesar 32 quilos. Eu tenho cabelo lisinho, meu cabelo ficou duro, desse tamanho. Eu coçava assim, os bichos andavam nas minhas unhas. O diabo botou 18 tumores benignos no meu corpo. Eu tinha um na barriga assim que eu espremia, a secreção pulava. Tumores nas costas, na barriga, no peito, no pé, na cabeça. Mas ela dobrou o joelho, me abraçou e falou para mim: a partir de hoje, você nunca mais vai morar nas ruas. Me levou para a casa dela. Ali eu morei 4 anos. Chegando lá, ela me apresentou o esposo dela, Arley, uma vida. Quando ela falou uma vida, ele veio com o menino, me abraçou, passou a mão no meu rosto e falou, me chamou de bichinho de Jacó. No dia seguinte, quando eu acordei, depois de um banho, quer dizer, tomei banho no dia anterior, mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu perguntei para ela por que ele tinha me chamado daquele jeito. E ela falou assim: toda vez que Arley passa a mão no rosto de alguém, chama de bichinho de Jacó, é porque o ministério dessa pessoa vai ser espinhoso. Eita, meu Deus. Dali eu saí com o meu primeiro ministério. Sabe o que ela fez? Eu morava aqui no Rio, sou nascido e criado no Rio, lá em Realengo. Ela pegou o filho dela, 2 obreiros, e nós viemos numa Fiatzinha 147. Imagina, São Paulo aqui pela Dutra, um caixotinho, né? Ela me deixou lá na casa da minha mãe, e ficou lá na casa da mamãe, da minha falecida mãe, 2 dias. Dona Hilda, está aqui o seu filho. Ela deu continuidade no legado de Jesus Cristo. Ela foi. Eu não estou dizendo para você sair catando aí, estou contando dinheiro, não é isso. Ela fez dirigida pelo Espírito Santo. E o pastor só aceitou porque ela começou dirigida pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também já tratou o coração dele lá e houve uma aceitação. Tudo que os filhos dela tinham, eu tinha. Eu comia a mesma comida, eu dormia na mesma casa. E dali Deus começou a desenvolver o ministério. Ela foi praticante da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. Glória. A igreja de hoje ela tem que sair da teoria. Ela tem que sair de 4 paredes, um teto, um lugar de cadeiras. Não foi para isso que o Senhor chamou a sua igreja.
igreja de Jesus era o barco de Pedro e João. A igreja de Jesus era a casa de Marta e Maria. Onde Jesus ia, ele sempre foi a verdadeira igreja. E nós, além de sermos uma Bíblia ambulante, nós também somos uma igreja viva. Meu Deus, a igreja, me perdoe, perdeu a sua essência. A igreja, me perdoe, perdeu a sua identidade. Ai, meu Deus. Aleluia. Hoje a gente vê pessoas andando na rua. Glória. Se eu não conhecer aquela pessoa, eu nunca vou identificá-la como cristã. Alguns eu conheço porque eu conheço, né? Mas sem eu conhecer, eu jamais vou identificá-la ou identificá-la como cristão. Aleluia. E para terminar, mais uma vez, me perdoe o que eu vou falar. Dessa vez me perdoe mesmo, porque a maioria esmagadora se coloca nessa qualidade. Eu particularmente não me coloco. Existem dois tipos de pessoas dentro da igreja. Existe o cristão e qual é o outro povo? Os evangélicos. Me mostra a palavra evangélica dentro da Bíblia. Você nunca vai ver. Evangélico é uma palavra construída, criada pelo sistema religioso algumas décadas atrás para afastar a igreja do céu. Agora coloca numa balança, coloca um cristão de um lado e um evangélico do outro. Vê a postura do evangélico. Olha para a postura do evangélico. Olha para as vestes do evangélico. Olha para a linguagem do evangélico. O evangélico não tem limite. Agora olhe para o cristão. O cristão tem limite. Até porque em Antioquia, lá no livro de Atos, os discípulos nunca se revelaram quem eles eram. Mas a Bíblia vai dizer que eles foram enxergados pela primeira vez como cristãos. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua que Cristo. Eles se portavam igual a Cristo. Eles se vestiam igual a Cristo. Eles tinham a essência de Cristo. Aleluia. Olha para a igreja hoje. Vai com roupa rasgada para a igreja. Acabou o respeito. É verdade, meu Deus. No outro dia eu estava sentado no púlpito. Aí um rapaz entrou, mais ou menos 2 metros. Aí eu olhei assim, de cima e embaixo, olhei para a canela dele, na pontinha da calça, olhei para o tamanho do pé dele e falei, rapaz, como é que um pé daquele tamanho conseguiu passar numa pontinha daquela? Músico da casa de Deus. Se eu sou pastor da igreja, ele nunca tocaria um instrumento da igreja. Sabe por quê? Hoje não existe levita, porque levita foi apenas o povo da tribo de Levi. Além de levita, os levitas eles eram sacerdotes. A responsabilidade daqueles homens chamados levitas era de tal tamanho que na frente iam os sacerdotes. Atrás dos sacerdotes vinha a arca. Atrás da arca vinham os levitas. Atrás do levita vinha quem? O povo. Sabe qual era a responsabilidade do levita? Separar o santo do profano. Os levitas hoje estão mais montando do que o próprio mundo. Eita, quer dizer, é um músico, né? Estão mais do que o próprio mundo. É verdade. Aleluia. Meu Deus. Tenha compostura dentro da Fala, igreja. Senhor. Quando vem para a igreja, desliga o celular. Quando eu cheguei ali na porta ali, o senhor viu o que eu falei, meu filho? Vou botar meu celular no modo avião. Vocês podem ver meu celular, está no modo avião. Quando vier para a igreja, venha com o único intuito de adorar a Deus. Não vem pedir nada, não. Pede nada, não. O culto começou 7h30, mas você teve um dia hoje possivelmente tão,
particular, de repente você teve um chefe, um colega de trabalho que te perturba, e você não teve tempo de adorar a Deus. Mas o Senhor reserva no dia de hoje 2 horinhas para você adorar. Aí vem adorar dentro da casa dele, você vem pedir. E a adoração fica onde? O agradecimento pelo esse dia fica onde? O fôlego de vida pela manhã fica onde? As refeições, o café da manhã, o almoço e a janta fica onde? O agradecimento. A família fica onde? Os filhos ficam onde? A saúde fica onde? Mas você vem pedir. Jesus. Sabe por quê? Porque foi ensinado à igreja foi ensinado para o povo da igreja que a igreja é lugar de petição. Como o Senhor vai dizer que meu lugar, a minha casa é casa de oração. Realmente, para finalizar, a igreja de pé. Lá no Antigo Testamento, no Êxodo, quando o povo caminhando pelo deserto e a tenda, de tempos em tempos, ela era armada, existia ali 2 tipos de pessoas. O sacerdote que entrava dentro dos átrios para fazer o sacrifício ali pelo pecado do povo, e o povo que ficava do lado de fora de joelho. O povo só fazia 2 coisas. Quem pode me dizer o que era? Pedia perdão pelos seus pecados e adorava a Deus. E hoje, o que o povo faz? Não pede perdão e não adora a Deus. É só pedir: Senhor, me dá. Dá até para fazer um colinho de fogo, né, missionário? Me dá. O Senhor vai dizer na palavra dele que os lírios do campo não têm boca para pedir. Mas nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, foi vestido tão belo quanto os lírios, assim Deus os vestiu. Que em seguida o vento leva. Falta dizer que quer receber o melhor, não é o melhor dessa terra aqui, não. Quer receber o melhor do céu, seja fiel a esta palavra. Dê continuidade no legado. Porque tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, e Deus está contando com a tua vida, para que as escamas dos olhos espirituais delas caiam por terra, e elas enxerguem. Tem muitas pessoas que estão presas ao inferno deste mundo, e Deus quer usar a tua vida para que as algemas sejam jogadas por terra. Mas a igreja está estagnada. Eu já estou salvo, estou legal. Fulano que se vire, Beltrano que se vire, Ciclano que se vire. Não. Senhor, o que tu queres que eu te faça? Aonde tu queres que eu ponha a minha mão? Aonde tu queres que a minha voz soe? Onde tu queres que meus pés pisem? Coloque pessoas na minha mente para que no momento da minha oração eu possa orar por elas. Senhor, eu não posso ir, mas traga alguém para bater na minha porta precisando de um abraço. Deus vai te honrar. Porque existem 2 tipos de missionários. Existe aquele que vai e existe aquele que recebe. Senhor, manda alguém na minha porta. Eu não posso ir porque eu estou com meus filhos aqui. Eu preciso cuidar dos meus filhos. Daqui a pouco vem alguém na tua porta. Pô, não, o Senhor está com meu coração para vir aqui. Minha irmã, meu irmão, me dá um abraço. Ora por mim. Me dá uma palavra. Não recebeis, porque pedis mal. A igreja não sabe pedir, porque ela pede coisas desse mundo, quando Deus quer que nós venhamos a pedir coisas do céu. Porque esse mundo não vai levar ninguém a lugar nenhum. As coisas desse mundo não vão levar ninguém a lugar nenhum. O que vai levar o homem para o céu é o próprio céu, através da palavra de Deus. Aleluia. Nas vossas orações, orem pelo pastor Augusto, orem pela irmã Nádia, orem pelo nosso ministério, pela nossa casa.
Porque, volto a dizer, o meu ministério ele é muito espinhoso. Não estou profetizando isso para mim, mas pela simples palavra que eu ministrei hoje, eu vou pagar o preço. Eu careço muito, a minha esposa carece muito, nós carecemos muito da oração dos santos. Amém? Que Jesus abençoe vossas vidas e dê um ótimo final de semana para vocês.